Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live do workshop musical que inicia agora. Antes eu quero dar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo. E antes da gente iniciar, nós vamos só vou compartilhar com vocês uma palavra que diz assim, em João capítulo 4, diz assim: Deus é Espírito, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós vamos hoje aqui estar aprendendo, né? Aprendendo técnicas, aprendendo mais sobre como fazer uma canção em Libras. Mas como a palavra de Deus fala, o que importa para Deus é que que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não adianta ter técnica, não adianta saber sinais, se aqui dentro não é real, não é verdadeiro. Então, se eu quero ser usado por Deus, realmente aqui dentro tem que ser real. A minha adoração, a canção que eu estou fazendo tem que ser real, tem que vir de dentro, tem que ser verdadeiro. Porque senão não vai ter valor diante de Deus, né? Então, eu queria que vocês gravassem isso, deixasse isso bem guardado dentro de vocês, porque não adianta saber, aprender, querer fazer, porque às vezes acontece muito, né? É até, como é que se diz, muito comum. Na Libras, as pessoas querem muito mostrar que sabe fazer as técnicas e mostrar. Nossa, eu aprendi algo agora que quando chegar lá na igreja, eu vou arrasar. Tá fazendo para quê? Tá fazendo para sua honra, para sua glória? Não vai ter fruto, não vai dar resultados, não vai subir como uma oferta agradável a Deus, né? Então é isso que a gente tem que guardar, gravar, né? O que eu estou fazendo é para Deus, então tem que ser real, tá bom? Que o mais importante é aqui dentro ser real, aí vai fluir, tá bom? Então vamos fazer uma oração? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós lhe agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ensina a te servir, nos ensina a te agradar, meu Pai. Eu peço por cada pessoa que está assistindo essa live, meu Pai, que o teu Espírito, meu Pai, venha tocar nessa vida. Eu peço, meu Pai, por essa mãe que talvez esteja com seu filho perdido, com problemas nas drogas. Eu não sei o que, meu Pai, que talvez a preocupação, meu Pai, tem lhe incomodado, tem enchido seu coração de amargura. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha livrar agora, que o Senhor venha abençoá-la e trazer o alívio, meu Pai, a paz real que só o Senhor pode dar, meu Deus. Eu te peço e entrego tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então agora o nosso professor vai começar, vai nos ensinar e vai entrar agora o nosso intérprete, o Obreiro Santana, aqui para traduzir ele, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Substituição. Boa tarde, Obreiro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio, meu sinal, Caio. A gente vai ensinar hoje para vocês no workshop, perdão, estou fazendo em Libras, a gente vai ensinar hoje no workshop, o foco vai ser a música. Mas como a dona falou, essa música ela precisa trazer o entendimento de Deus. As músicas da igreja, vocês sabem disso, vocês voluntários já entendem que elas levam para surdos o quê? Elas levam contato com Deus, elas levam e nos ensinam a ter intimidade com Deus. Então não é por emoção, que é o que nós aprendemos, não é para que seja bonito, que música bonita, vai combinar e o bispo canta ou o pastor canta, nada disso. É claro que ela entra de acordo com os contextos, né? Mas especialmente para que a pessoa venha ter um momento de intimidade. Quando às vezes as palavras acabam e a gente não sabe mais o que conversar com Deus, a música ela traz isso pra gente. E um exemplo muito claro na Bíblia disso é Davi. Davi tem, todos nós sabemos, Davi tem muitos salmos que ele escreveu
porque aquilo que a palavra dele não alcançava, pelo dom que ele tinha de Deus, de ser sincero, de conseguir ter esse coração como o do Senhor, semelhante ao de Deus, o que Davi fazia? Ele escrevia os seus salmos. Ele era um poeta, Davi, na época. Então, a música ela é importante no contexto atual, como foi importante na época. Por exemplo, me recordo de Saul, que Saul, cheio de demônios, quando Davi toca uma música no espírito, a Bíblia deixa claro que sai espírito daquela música. E Saul, então, ele sente alívio por causa da música de Davi. Esse é o objetivo das canções que são tocadas dentro da Igreja Universal, e esse é o objetivo do Grupo Libras ao interpretar essas canções. Então, o que vai ser ensinado para vocês não é uma regra, mas uma forma de se tornar mais claro a sua interpretação e de te ajudar a passar o mesmo espírito que o pastor, o bispo, está querendo passar, querendo dizer na reunião quando ele canta uma música. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, não se interpreta com relógio, não se interpreta com colar muito chamativo, com pulseira. Essas coisas atrapalham a visualização do surdo. Então, não só na música, tá, gente? Estou falando de interpretação em geral. Tirem, vocês podem ver no telão, quando os intérpretes vão para o telão, vai para o Univer, a gente não tá com nada, a não ser a aliança, caso precisar aliança de casamento, aliança de noivado, namoro, aí sim, são coisas à parte. Agora, no que diz respeito até a aliança do pacto que você está utilizando, se você vai para a reunião no telão, vai para o Univer, vocês veem que a gente não utiliza elas, tá certo? É só realmente caso for casado, aí sim, para deixar mais claro para todos que estiverem assistindo. Mas tudo que é pingente, que é objeto que vai atrapalhar a visão do surdo, vocês têm que tirar, tá certo? Então, sem anel, se você tá aí, vamos treinar, praticar junto, a gente vai estudar uma música, e aí você tira tudo para a gente poder fazer, para você já captar como é que é feito as interpretações da canção, tá bom? Primeiro aspecto que eu queria ensinar para vocês, deixa eu só abrir aqui os tópicos. Só um minuto. O primeiro aspecto, toda música, e é o principal, ela precisa ter a construção imagética. Ela precisa ter a construção imagética, que é o sinal. A construção imagética ela é importante porque ela não é só usada na Libras. No teatro ela também é usada, ela é usada também por alguns cantores. Por quê? A construção imagética ela é uma organização mental das coisas que você vai passar. Então, ainda que indiretamente, você vê ela quando os atores atuam, você vê ela quando os cantores criam uma música e eles passam para o público, você vê ela. Porque eles têm que fazer uma construção na mente deles para seguir uma ordem, o contexto do português. Então eles também utilizam a construção imagética. No caso da Libras, ela é muito importante porque uma música sem contexto se torna automaticamente português sinalizado. E se essa música ela é português sinalizado, então o surdo não vai entender, porque essa não é a língua dele. Então hoje a gente vai aprender a entrar na mente do surdo e vai captar a melhor forma de explicar para eles, de passar o que a música está querendo dizer, principalmente no nosso contexto, como eu disse, de levar espírito, como Davi levava, certo? Então é isso que a gente vai fazer hoje. O que é a construção imagética? A construção imagética ela é a organização mental que você faz de palavras, que você faz de construção imagética, tá? O sinal, construção imagética, ela é a organização mental que você faz das palavras, dos sinais que você vai utilizar e também do visual. A gente vai passar uma música para vocês daqui a pouco, após explicar os tópicos, que vai ter tudo isso que eu vou explicar. E é uma forma que eu encontrei de fazer o surdo entender melhor essa música. Então, a gente vai explicar. Foi o despertador, perdão, gente. A gente vai explicar para vocês. Como é que vai funcionar? A construção imagética ela é importante porque ela vai trazer o visual para o surdo, ela vai trazer a organização de sinais que você vai fazer dentro da Libras. Então, se não tiver construção imagética, ela se torna português sinalizado. Então, qual que é o aspecto? Eu tenho uma música que a gente vai estudar com vocês, que é aquela música, certo dia Jesus andava numa praia. Essa música ela tem um começo que mostra Jesus, mostra que ele está numa praia e o que ele está fazendo, a ação, ele está andando. Na conjugação de verbo da Libras, para essa música, eu costumo utilizar a OSV, que é o objeto, sujeito e o verbo no final. Tem a SVO e a OSV. Eu utilizo OSV, que é o objeto primeiro, no caso aqui seria a praia, então eu construo essa construção imagética, eu organizo o cenário. Então, primeiro eu faço aqui a areia, faço terra, a água, o mar, certo? Não faço o sinal de praia, não faço, vou explicar isso para vocês.
Se eu estou colocando terra aqui, areia e água, eu estou dizendo o quê? Que é uma praia. O surdo vai entender que se tem areia e se tem água, é praia. Depois que eu faço a construção desse local, que é onde a música acontece, eu venho com Jesus, o sinal, e o coloco como personagem. E aí, se você quiser puxar também, você quiser só colocá-lo aqui mesmo andando e depois fazer a incorporação aqui do personagem, você pode. Mas eu coloco o personagem e aí eu faço o verbo, que é o final, que é ele estar andando, certo? Então, aqui, a gente já conseguiu tirar um monte de sinal, já foi visual. Porque senão eu teria que fazer, certo, ele explica, certo dia Jesus andava numa praia. Eu teria que fazer, certo dia, já está errado, certo dia, Jesus andava, aí eu faria praia. Então aqui eu fiz um monte de sinal já, e não para o surdo vai ficar um pouco confuso, porque não está na organização certa para eles. Então a gente já sabe o que? Certo dia, Jesus andava numa praia. Aqui, ó, já foi já. Certo? É o visual. Essa é a construção imagética. Organizar onde vai cada coisa. Outra coisa importante, nessa música a gente vai ter o sistema anafórico, ou roleplay conhecido, sistema anafórico, que vai ser esse movimento. Essa música ela se trata de mais de um personagem. Então se eu construir na construção imagética o meu ambiente aqui, e eu coloquei Jesus do lado direito, eu vou ter que, toda vez que eu for Jesus eu interpretar Jesus, eu vou ter que fazê-lo do lado virado para o lado direito. E depois ela cita Pedro e os outros pescadores que estão virados do lado esquerdo, porque Jesus já está aqui. Então a construção imagética é importante para vocês terem uma noção, um norte de onde está cada personagem e qual a melhor forma de passar para o surdo o que está acontecendo dentro dessa cena. Então a gente tem aqui Jesus andando, lado direito, quando me tornar Jesus ele vai ficar virado para cá, e os discípulos depois, Pedro, vai estar virado para cá, certo? Isso é o sistema anafórico, a gente usa muito na Libras, principalmente nas músicas que possuem esse cenário mais de um personagem, tá bom? Outra coisa, toda música precisa ter classificador. E o que é classificador? A gente sempre, toda live, e até tem perguntas sobre isso, a gente fala sobre os classificadores. E o que são? Classificador. O classificador, ele é a forma visual para você tirar aquela sinalização em excesso. Tudo que sinaliza demais em excesso, por mais que você tenha uma fluência de sinais grande, eu sei todos os sinais da música, vai acabar deixando para o surdo o contexto português sinalizado, e isso não é legal, tá certo? Então, o que é importante? Nos classificadores, vocês precisam utilizar o visual. A construção imagética, você organiza o cenário e coloca os personagens. O visual, você trabalha, o classificador, aliás, você trabalha o visual desse cenário, dos personagens. Então, dentro da construção imagética, que foi a praia e Jesus, eu coloco ele andando, e aí no classificador eu trago ele andando aqui sobre a praia. Lembra que se eu colocar ele aqui, eu coloquei o mar, Jesus já está andando sobre as águas. Não é esse versículo ainda. Então, é sobre aqui, ó, a areia do mar. Então, areia, ele está andando aqui, certo? Isso é o classificador. Eu coloquei uma pessoa andando, estou colocando também, fiz o visual da praia, sem utilizar o sinal de praia, não tem necessidade. E assim a gente já trouxe um classificador. Por que ele é importante na música? O classificador, inclusive, ele é um dos 5 parâmetros da Libras. E por que ele é importante? O surdo, ele não vai entender como é que a letra funciona. Não existe a conjugação também, por exemplo, aquela junção. O e, o mas, o ou, a gente costuma não usar muito, a gente cancela essas partes, corta. E o objetivo é o quê? Levar com clareza o que está acontecendo dentro da música. Então não se apeguem a, eu vou aprender um monte de sinal, quando chegar a música eu vou jogar tudo e vai ficar muito bom. Talvez os ouvintes gostam, mas os surdos provavelmente não vão entender, certo? Então essa é a importância dos classificadores. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, a gente sempre responde perguntas nas lives, e dessa vez a gente quer fazer algo especial com todos os voluntários que assistem. Vocês primeiro comentem aí, curtam, segue já se você ainda não está seguindo o Instagram e o YouTube do Grupo Libras, oficial. E o que a gente vai pedir para vocês? Comentem aí embaixo quais dúvidas vocês têm com relação à música. Porque a gente entende que é um tema que às vezes vem muita dúvida. Tem músicas como Carvalho de Justiça, o Obreiro Sabe Bem, que são bem difíceis e a gente tem que adaptar. Então, comentem as dúvidas que vocês têm referente à música, até sobre Libras também. A gente vai pegar as melhores dúvidas. Então, façam perguntas interessantes. A gente vai pegar as melhores e vai responder nos stories do Instagram do Grupo Libras. As dúvidas que a gente vai pegar e vai fazer uma resposta com cada intérprete aqui do Templo de Salomão, tá bom? Então,
Escrevam aí, tirem as dúvidas e a gente vai ver todas elas. E aí, após a live finalizar, a gente já vai estar preparando esse material para vocês nos stories. Talvez a gente faça ali uma bolinha com os destaques também para vocês tirarem essas dúvidas. Combinado? Combinado. Vamos lá. Por que a música precisa ser visual? Qual que é a importância do visual? Como eu disse, o surdo, alguns surdos inclusive, eles não sabem português, então foi Libras direto. Outros sabem, depende mesmo da criação, do que eles cresceram aprendendo. Mas a maioria do surdo em si, mesmo que ele saiba português, ele vai esperar que você interprete em Libras. Ele vai esperar que você traga uma tradução, tirando do português para adaptação em Libras. Isso é importante. Então o surdo vai esperar por isso. Então o visual é importante porque, assim como o bispo, o pastor ou o cantor, o tecladista, ele está cantando e você não... É uma forma... Deus nos deu sentimentos, então a gente precisa sentir também. Só que é um sentimento equilibrado, é com domínio próprio. Tudo que ele faz tem domínio, tudo em excesso faz mal. Tem que haver domínio. Então, quando a gente aprende uma canção, quando é cantada uma canção pelos bispos, pastores, os tecladistas, o objetivo é sentir o que aquela música quer dizer e dessa forma ter mais facilidade de se expressar com Deus. Por isso que é cantado essas músicas. É uma forma de você refletir, de você tirar aquilo que está dentro de você que às vezes você não sabe como. Se o surdo não entender isso, então não vai adiantar de nada a sua interpretação, porque ele só vai estar copiando você. O surdo precisa sentir, entender, sentir com esse domínio próprio, entender o que a música quer dizer, para ele conseguir se expressar com Deus. Porque tem muito surdo, aqui no templo a gente tem essas experiências, que às vezes não sabe como conversar com Deus. E eles encontram na música, quando a gente está interpretando, uma forma de falar com Deus, eles encontram uma forma de ter essa comunicação. Então se você não está em espírito, se você não está trazendo o verdadeiro significado, o sentido daquela música, para o surdo vai ser vazio, ele mesmo não vai entender como falar com Deus, ele não vai entender qual a forma certa de fazer isso. Então, essa é a importância do visual na música. Tem que entender, o surdo tem que entender, não é para você achar que ficou bom e não é para os ouvintes ou quem estiver assistindo achar que ficou bom. Tira da cabeça isso que vocês têm que interpretar para, mas ali meu professor tá vendo. Mas esquece isso. O surdo precisa entender, primeiro é para Deus esse trabalho e segundo o surdo precisa entender a melhor forma dele que ele pode se comunicar com Deus. Então, o que a gente faz aqui? A gente sempre utiliza esse sinal de copiar. Quando os surdos veem esse sinal, eles entendem o quê? Eu tenho que copiar o que o intérprete está fazendo. Então quando o bispo fala, repete comigo, ou ele canta uma música e pede para as pessoas cantarem junto, a gente faz esse sinal para copiar. Qual a importância? O bispo vai cantar, eu vou ouvir, ou o pastor vai cantar, eu vou ouvir e vou passar para o surdo. Isso acontecendo, ele copiando o que eu estou falando, se eu tiver em espírito, ele também está em espírito como Davi. Ele tocava em espírito, cantava em espírito e Saul sentia aquele espírito, então os demônios eles se retiravam por um momento, que é a presença de Davi, do Espírito Santo, onde a luz não há trevas, então os demônios se retiravam e Saul tinha paz. Era algo periódico, não era algo duradouro, porque assim que Davi saía, novamente os demônios se apossavam de Saul, mas a importância da música está nisso, em você passar o espírito que está sendo passado desde o altar para suas mãos até o entendimento daqueles surdos, certo? Uma coisa que eu aprendi é que nós somos como Arão. Deus falava diretamente com Moisés e Moisés falava para Arão. Depois que Arão entendia aquilo que Moisés falava que era pesado em língua, Arão passava para o povo. E é isso que nós fazemos aqui. Deus fala diretamente com o bispo, o pastor, fala com a gente, o pastor e o bispo fala conosco e o Espírito Santo nos ajuda a adaptar e passar isso para os surdos. Então, por mais que Libras é um trabalho que chama muito a atenção, principalmente dentro da igreja, porque é um trabalho muito bonito, mas você não pode deixar o ego tomar conta. O que aconteceu quando Arão e Miriam, a gente faz o papel de Arão, quando Arão e Miriam disseram que, não, eu posso tomar, a gente também pode falar com Deus, ele também vai falar conosco. Eles tomaram um local de orgulho, se acharam pela posição que tinham, eram irmãos de Moisés, e além disso, Arão era o sumo sacerdote, então ele teve aquele momento de orgulho, e o que aconteceu, por causa disso, ambos foram castigados, tanto Miriam quanto Arão. E Arão se arrepende, você conhece a história. O perigo está aí. Se Deus escolheu o servo que está lá em cima para falar, para escolher aquela música, não fiquem, mas eu não sei essa música, não mostre isso para o surdo, porque você tem que levar espírito. Mas eu não consigo interpretar essa música. Ou você substitui, ou então você tem que levar espírito. Faz uma oração, fecha os olhos, se a música for no momento da oração, fecha os olhos, pede direção para Deus e inicia. Não precisa correr junto com o cantor. Espera um pouco, dá 3 a 5 segundos antes e deixa fluir, tá certo? Não permite em nenhum momento que o orgulho bata, eu não vou tocar, então eu vou interpretar diferente do que você está falando, eu vou explicar do meu jeito, não.
Existem algo chamado escolha tradutória, que é a forma como cada um pensa e constrói o seu cenário. E também existe você querer fazer do seu jeito, e isso está errado. Então você precisa entender que se o bispo está falando uma coisa, interprete aquilo. O pastor está falando uma coisa, traduza aquilo, para que o surdo também venha ter o mesmo entendimento de todas as pessoas que estão ali na reunião. Então Deus fala com eles, eles falam conosco e nós passamos para o povo, que são os surdos. Certo? Somos como Arão nesse trabalho. Vamos lá. Diminuir a sinalização excessiva é extremamente importante, que é o que eu falei para vocês. Às vezes você sabe os sinais da música, e essa música, por exemplo, tem muitos sinais fáceis. Então, certo dia Jesus andava numa praia. Só que tá muito português, é sinal atrás de sinal, e precisa ter visual. Até na sua interpretação é bom acrescentar isso, mas às vezes eu entendo que às vezes é bom, a gente tem que ter essa sinalização em massa, né? Mas o mais importante, em excesso, perdão, estou falando palavras difíceis para o tradutor, mas em suma, o que vocês precisam fazer é tentar destrinchar, resumir. A Libras ela resume muito as palavras, tira o E, tira o O, ela resume bastante. E resumindo, você levar o visual para o surdo. Então, vou dar o play na música, é 1 minuto e 38 dessa música que toca bastante na Igreja Universal, e aí a gente vai fazendo um visual junto, certo? Então vamos lá. Dia. Essa música eu acredito que todos conhecem. Então vamos lá. Essa música, ela vai ter esse visual. Então eu vou interpretar para vocês, vamos fazer parte por parte dela, para a gente entendendo como se aplica a esses tópicos da construção imagética, os classificadores, os visuais e tirar o excesso de sinalização. Como a gente vai aplicar esses 4 nessa música. Então é uma música simples, tem músicas que são mais difíceis, mas essa é mais simples para vocês entenderem. Vamos lá. Certo dia, Jesus andava numa praia. E alguns homens que lavavam suas redes. Nesse momento da música, já se passaram 11 segundos, a gente pode deixar ficar um pouco mais distante de 3 a 5 segundos do cantor. Por quê? Ela é uma música que, apesar de ter a bateria, de ter um ritmo mais agitado, ela é bem tranquila. Então ela é muito calma. Então o que vocês precisam fazer? Analisa a música, não fica nervoso, espera um tempinho, deixa o cantor cantar e vai trazendo o significado por trás de cada coisa. Aqui está escrito, certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes. Se você for fazer português sinalizado, você vai fazer certo dia Jesus andava numa praia, viu homens que, eu esqueci o sinal de rede, pegavam suas redes e lavavam, você vai fazer lavavam, ou então limpavam. Dá para visualizar isso muito. Então, como é que eu faço essa música? Só esses primeiros 11 segundos. Vou fazer para vocês. Espera um tempo. Música. E alguns homens que lavavam suas redes. Tantos sonhos, cabisbaixos, preocupados. Aqui a gente já quebrou toda a sinalização. Então eu não fiz certo dia, eu não fiz o E, o O. Quando ele fala que Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, é porque Jesus viu alguns homens que lavavam suas redes. Eu não usei o sinal de viu. Eu fiz Jesus andando, Jesus para, a expressão, ele olha e ele observa o que está acontecendo, sem precisar usar o sinal. Eu só fiz ele olhando. Porque o sistema anafórico é importante. Lembra onde eu estava virado? Eu me virei para fazer Pedro. Depois que eu estou em Pedro, eu pego a rede, sem precisar fazer o sinal, ó, eu faço algo quadriculado, na beira da praia, algo que tem esse formato. Ele pega e começa a lavar. O que seria isso? Será que não está claro que é uma rede de forma visual, sem precisar usar o sinal? Então, é isso que a gente vai trazer. Vai trazer o visual para o surdo entender, certo? Combinado? Outra coisa importante, que aí durante a música vocês vão perceber, eu vou comentar no final, que sem isso, ainda que você faça a visualização, se não tiver esse tópico, que é um dos parâmetros da Libras, você não vai conseguir fazer o surdo entender. Eu vou passar para vocês, vocês vão entender. Então vamos continuar. Sem saber... Deixa eu voltar um pouco. Então, tristonhos, então os homens estavam lavando, estavam tristes, preocupados, ó. Aí pode fazer o sinal. Peixe, eu não faço sinal de peixe. Peixe não tinha. Então, como a gente vai comer o quê? Virei Jesus, certo? Voltei Jesus. Os homens, Jesus. Jesus com sua voz mansa e suave. Não precisa fazer que Jesus tinha uma voz mansa, ou então ele falava manso.
A gente vai trazer na nossa interpretação isso. Então, Jesus de novo, não preciso fazer novamente, já virei o surdo, já entendeu que esse é Jesus. Jesus manso, você vai fazer sinais mansos. Então, Jesus com mais cautela, ele fala isso. E vamos fazer também. Eles estão preocupados com aqui. Aí. Então Jesus com sua voz mansa e suave disse pra eles retornarem ao grande mar. Entenderam? Eu tô um pouco distante, a música ainda tá aqui finalizando, mas eu tô distante. Então, ó, tá suave, você entendeu? Chamou, obedeça a mim, ele fala com mais calma. Por que que eu faço isso? A gente vai entrar para a próxima parte. Aqui, vocês vão entender sobre esse tópico que eu falei, talvez vocês já entendam, Jesus estava mais suave. Vamos pro próximo tópico. Mas uma voz que se levanta e questiona. Trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar. Pausou. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer agora? Vocês perceberam que eu coloquei dois personagens e eu coloquei expressões diferentes. Olha o tópico aí, já dei outra dica. Expressões diferentes. Pedro, ele fala um pouco, vai depender da escolha tradutória, mas Pedro parece um pouco debochado. Ele tá falando pra gente pescar de manhã. É uma pregação que a gente já ouviu já, inclusive. Ele pescar de manhã, o pescador ele pesca à noite. É quando tem mais cardume de peixe. Então como é que ele me fala pra eu ir pescar de manhã? E outra coisa, a gente trabalhou a noite toda, eu tô cansado. Então assim, precisa ter essa conotação de Pedro. Não, trabalhamos, eu fiz outra coisa, visual. Eu fiz esse visual aqui, ao invés de fazer o dia todo, eu coloquei ou então a noite toda. Eu fiz o sol vindo, a lua se pondo, o sol nascendo. Isso mostra que nesse ciclo aqui do sol e da lua e do sol de novo, Pedro trabalhou e eles estavam cansados. É uma escolha tradutória minha, mas eles estavam cansados. Nisso que a gente fez esse sinal, já tiramos o sinal também, fizemos um visualizar, ser mais visual. E Jesus volta já com o que a expressão dele estava como? Já mais séria, mais ríspido. Jesus fala mais sério para ele, creia, tenha fé e vai. Porque aqui a música ele fala rápido, volta e lança de novo as redes. Então Pedro, de novo um pouco mais debochado, ok, o Senhor disse eu vou obedecer. Sobe no barco, olha de novo, vou obedecer e vai para o mar. Importante aqui, lembra da construção imagética, que é a organização dos sinais? Se eu coloquei a água aqui, Pedro não pode estar com o barco aqui, senão ele está nadando, ele está com o barco na areia. Então Pedro estava no barco, em cima, pega a rede de dentro do barco, eu não posso pegar a rede daqui, então Pedro pega a rede de dentro do barco, joga no mar. Se o barco está aqui, o mar está aqui, ele joga no mar. Certo? Jogou no mar, ó, ele está pegando, puxando a rede, tá? E aí a gente faz esse sinal, mas seja mais expressivo. Joga a rede, antes de puxar, faz uma coisa assim, Pedro duvidando, coloca Pedro... Ele não acredita no que está acontecendo, no que vai acontecer. E aí ele sente o barco, que aí eu costumo usar essa expressão, que ele fala: pela tua palavra, sobe no barco, obedecer. Então vem, pega a rede, joga a rede. Pedro espera aqui, ó. O barco vem girando, a expressão já vem, Pedro puxa muito peixe. Comparação. Essa música ela faz uma comparação. Qual que é a comparação? Então eu estou comparando que, como Pedro jogou a rede ao mar e puxou os peixes, da mesma forma a gente vai evangelizar, eu fiz comparação, evangelizar, a gente vai espalhar a palavra de Deus, e isso, as almas que estão aqui, então ó, olha a construção imagética de novo. Eu evangelizei e joguei, eu não posso fazer almas aqui. Então eu evangelizei, joguei e as almas estão aqui, ou seja, a minha mensagem chegou até as almas. Eu recolhi e dou-as para Deus, que é o que a música diz. Então eu salvo elas e levo-as para Deus, que é o que a música fala, certo? Deixa eu fazer essa parte de novo com vocês.
rede ao mar. Aqui. Tramita pela tua palavra, agora Obedece. nós lançaremos. Lança a rede, debocha. Aí aqui ele sente. Deixa a música acontecer. Puxa, peixe, peixe, peixe. Comparação. Ó, já acompanhei o cantor. Evangelizar, almas, salvar, joga. Continua, adora. Do meu Senhor vem, diz, ou então fala, eu obedeço e evangelizo. Aí a gente acaba essa primeira parte. Quando Jesus fala com Pedro, ele pede para ele obedecer, certo? E aí ele fala de novo, obedece. Então a gente traz isso de volta nessa comparação da música. Eu já mostro que isso que é igual, eu estou jogando a palavra, então eu estou como jogando as redes. As almas são os peixes perdidos, ó. Então aqui estava na areia, lembra? Jesus e Pedro jogam onde estava o mar, ou seja, as almas são como aqueles peixes perdidos, e a gente salva elas, a gente recolhe eles e leva para Deus. Aí ele fala, eu tenho vida de adorador, então levou para Deus? Vou parar e fazer assim. Continua visual. Tá aqui já o sinal que você levou para Deus? Já faz o sinal de servir. Eu tenho vida de adorador. Aí ele faz, eu ouço a voz do meu Senhor, ou então eu ouço a voz do meu Senhor, ele fala. Aí a gente faz uma expressão, que foi o que como se estivesse lembrando do que Pedro fez, desdenhado. A gente faz, Deus pediu, eu vou obedecer. Então eu obedeço e aí eu vou e faço essa de novo. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Aí pode se ensinar e assim você vai trazendo essa adaptação. Correto? Então, vem com calma, deixa a gente substituir o intérprete aqui. A gente vai ver... que você está fazendo. A gente vai ver agora com um pouco mais de calma. Depois, voltem essa live, assistam de novo cada passo dessa música. Não precisa copiar como eu faço, é só para vocês entenderem qual a melhor forma do surdo ele captar o visual. A gente tá com a Júlia. Você entendeu a música, claro? Entendeu? Sim. Ela falou que sim. Que é muito mais visual. É melhor do que aquele monte de sinal. E aí fica difícil de entender. Perdão, eu esqueci, dona. Desculpa. É mania. É mania. A surda Júlia tá com a gente. É Júlia, né? E aí ela também, ela falou que tá com essa... Que é muito melhor ser visual. Porque sendo visual, o surdo ele vai conseguir entender. É a língua deles. Então a gente tem que entrar dentro do mundo deles. A gente tem que entender. Então, por isso que vocês precisam ter esse estudo nas músicas. A música, ela não só ajuda ali na hora de, quando toca a canção, quando o pastor ou o bispo canta, a música ela vai ajudar você a ter um visual muito maior. Então, por exemplo, Davi e Golias, vamos voltar para Davi, a história de Davi e Golias. Um gigante, um menino. Como é que eu vou fazer isso em sinais? Você treinando música, estudando músicas, vai te ajudar. Golias. Por quê? Golias. Por que vai ajudar a fazer... Golias. Por que vai ajudar vocês a terem a prática com mais histórias bíblicas também? Porque o visual, a construção imagética, se aplica muito na música. Então você estudando música, você vai conseguir explicar uma história da Bíblia, explicar uma história que tem um contexto mais difícil, uma guerra que tenha acontecido, um contexto que o pastor ou o bispo esteja pregando. Então você tem mais facilidade através da música de aprender o visual, os classificadores e a construção imagética. Certo? Construção imagética. Então, assim vocês vão estar organizando a interpretação de vocês. Depois que eu comecei a aprender a trazer mais classificador e visual, não só para as minhas canções, mas as interpretações, eu percebi que fica mais tranquilo para mim interpretar, porque eu não fico com aquela coisa aí, como é que eu adapto isso? Esse sinal é o quê? Esse sinal é o quê? Eu estou sempre usando visualização, classificador. Quando eu não sei, eu crio um classificador ali na hora. Eu esqueci um exemplo. Eu esqueci o sinal de carro, eu faço o quê? Eu uso um classificador, carro. Posso colocar que alguém senta, carro. E isso tudo vai te ajudando e a sua mente vai destravando, vai evoluindo para você conseguir, não só nas suas músicas, mas nas interpretações também, passar o entendimento para os surdos. Combinado? Fechou? E agora aquele tópico que eu falei que, ainda que você faça tudo isso que eu falei, sem ele, você não vai conseguir dar o mesmo entendimento para o surdo. A expressão facial e corporal. A expressão facial e corporal, ela é extremamente importante porque se eu estou fazendo aqui, Jesus andava numa praia. Aí eu estou aqui, Jesus andava numa praia. Ele viu alguns homens. Não tem expressão. Aí o homem vem e está lavando. Isso tudo para o surdo já ficou muito ruim. Por quê? Por que ficou muito ruim? Porque
cadê a expressão? Quem é esse personagem? Por que ele tá fazendo? Então falta, não tem, falta. Vocês precisam trabalhar a expressão corporal e facial. Não adianta, eu sei a música, eu sei os sinais, o visual ficou muito top. Se você não souber não usar as expressões, tá errado. E tá errado, aí não é nem uma escolha tradutória, tá errado. A expressão corporal e facial, ela é muito importante. Que você interprete um pouco mais, agora no começo, o português sinalizado com expressão do que sem expressão. Porque se não tiver expressão, o surdo não entende nada, o surdo não vai entender, certo? Só um Sim, detalhe. Eu tô sem microfone pra falar. Mas a senhora tá falando, ele tá ouvindo, não, pastor? Não, é melhor usar os dois, Sobre a gente trazer a imagem, você visualiza, por exemplo, você ouve o que está sendo falado, isso que você ouviu, você visualiza aqui, como a cena, você vê a cena aqui na imaginação, como se fosse um filme, uma novela, você monta a cena aqui, e aí o que você viu aqui, você traz para as mãos. Entendeu? Era essa a dica que eu queria dar. Perfeito. Inclusive, a construção imagética, ela é isso, ela é a organização mental. É um dos termos que a definem. É a organização mental. É você saber, você ali ter aquele momento de pensar, é rápido. Às vezes a gente precisa adaptar muito rápido, depende da música, por exemplo. A música é muito mais agitada, a gente tem que seguir ali o cantor, senão a gente se perde. Mas você tem aqueles 2 segundinhos, 3 segundinhos para esperar, tá um pouco antes do cantor ou do pastor, do bispo que estiver cantando, para você ter um momento de pensar, de criar, de analisar, trazer para a construção imagética, trazer para sua mente, e aí então você passar para os surdos. Então, é interessante, uma vez eu ouvi uma coisa. Voltou, o intérprete, substituto, voltou. Então vou revisar os tópicos com vocês e aí depois eu vou passar para o obreiro também falar um pouco da importância das expressões faciais e corporais, que ele tem bastante. Então vamos lá. Então não usem nada nos pulsos, cuidado com o que vocês estiverem usando, relógio, anel muito chamativo, aliança, se for muito chamativo evita, porque isso tira a atenção dos surdos, tá? E é importante que eles fiquem focados na sua mão e não no seu colar, no pingente, isso atrapalha muito a visualização, tá bom? Outra coisa, toda música precisa ter construção imagética, você tem que fazer uma organização mental, seja uma música rápida, que você nunca tenha ouvido, não importa, você tem que fazer uma construção imagética, você precisa trazer para sua mente, você tem que pensar, não é só jogar um monte de sinal, porque senão você não traz entendimento para os surdos, combinado? Outra coisa, toda música precisa ter classificador. Tem música que às vezes por ter muito sinal, ela é rápida, você acaba usando menos, mas você vai poder usar classificadores ali. Vai poder vai poder mudar, fazer uma modificação. Isso é normal de acontecer em músicas que você vê que dá para usar pouco visual, mas você consegue trazer sim classificadores para as músicas, nem que seja uma junção de sinais, unir 2 sinais, não sei. Vocês conseguem trabalhar isso, tá? Importante. A música ela precisa ser visual. Então, vocês precisam estudar as músicas, as canções, para que vocês entendam. Não só na hora da canção, mas na hora da interpretação também. A melhor forma de você passar o visual é estudando música, falo por experiência própria. Estudando música você vai ter um conhecimento de visual muito maior. É extremamente diferente de você estudar um monte de sinal ou classificadores soltos, a música ela te traz isso. Então procurem músicas como essa, que tem cenário, que você tem que trabalhar, às vezes tá numa praia, tá numa avenida, tá na rua. Tem aquela música que eu gosto bastante, Eu Andava Pelas Ruas da Cidade, essa música é legal também. Procurando essa tal felicidade. Ela tem um cenário, aí ele fala, pelos bares eu vivia, procurando alegria. Ele vai mostrando esse cenário que você pode construir e trazer o visual. Estudem essa música, essas músicas que têm essa construção imagética mais completa. São mais devagar também para vocês irem pegando a visualização, aprendendo, tá bom? Outra coisa, diminuir a sinalização excessiva. Isso já é trazer para o visual. É você o quê? Corta sinal e pensa como você pode trazer, mesmo que seja ali na hora da reunião, na pressa, como eu posso mudar o sinal para uma adaptação mais visual. O que eu posso fazer? Diminui esse excesso de sinais, faz menos, porque isso vai ajudar no entendimento do surdo. E o mais importante, que sem esses todos, mesmo que você faça tudo isso e não vai ter o mesmo significado para o surdo, é a expressão facial e corporal. A expressão facial corporal, se não tem,
dificilmente o surdo não só ele não vai gostar da interpretação, mas também não vai entender. Porque eles olham muito para o rosto, mãos, rosto, corpo, mãos. Eles precisam entender o que está acontecendo, o que está sendo passado. E se você não tem expressão, você não está levando espírito. Essa é a verdade, você também não está levando espírito. Como estudar expressão? Pega uma música, veja... Desenho ajuda muito, a gente também fazia isso. Você vê aqueles desenhos das histórias bíblicas, ou desenho que você vê que tem bastante expressão, você vê que tá bravo, você vê que tá mais sério, copia expressões que você vê às vezes de um palestrante, tá falando, pastor bispo, ele tá falando com mais fé, com mais raiva, você usa essa expressão também, para você ir estudando, praticando as expressões corporais e faciais. Certo? Combinado? Fechou. Então é isso, gente. Vou deixar passar a palavra para o Bruno Santana. E aí deixa ele só passar um rápido para vocês sobre alguma opinião, e aí depois a gente vai chamar a Júlia também para explicar sobre a importância do visual dentro da música, tá bom? É muito importante a expressão tanto visual, né, que é corporal e também a face, né? É muito importante. Se você não tem, procure ter, vai aprendendo na sua própria casa, no espelho. Procure fazer arte, você que já fez peças teatrais, já fez teatro. É muito bom, muito bacana para você o crescimento na sua vida na arte da Libra. Libra é também uma arte, né? Então é muito importante que você estude. Porque nós que somos ouvintes, quando nós reclamamos com alguém ou quando falamos com alguém, enfim, nós ouvintes, nós já passamos a nossa expressão facial e corporal. Quando você chama o seu filho, sabe, e reclama com ele, como fica o seu rosto? Não fica um rosto sério? Não fica franzindo o seu rosto? Enfim, quando você reclama com alguém, quando você chama a atenção de alguém, quando você fala de amor para o seu marido, para a sua esposa, o namorado, para o noivo, quando você reclama com o vizinho, reclama com alguém que você conhece, o seu corpo e o seu rosto, a sua face é diferente. Se demonstra vários traços. Então, é igualzinho hoje em dia. O surdo precisa saber, entender o que você está tentando passar. O pastor está pregando fortemente sobre fé, falando de fé. O uso da fé, precisa usar a fé. Então, o surdo precisa também entender a velocidade daquela pregação. Quando você vai numa reunião, na igreja, você não está assistindo uma reunião, uma pregação forte, e que o bispo ou o pastor está pregando sobre fé, sobre cura, sobre libertação, sobre encontro com Deus, não é verdade? Então, você precisa saber como entender de que forma está sendo passado. Se o pastor chegou e pregou de forma forte, então tem que ter a articulação do corpo, a facial e a corporal. A articulação, corpo e face é de suma importância. Agora a gente vai chamar a Júlia. Surda Júlia, que é surda, né? Isso. E ela vai comentar, explicar também sobre isso. A senhora quer? Tudo bem? Então, meu nome é Júlia, meu sinal é esse. Então, quando a gente vê os vídeos, os temas, as músicas, tá certo? E concorda com o que foi dito. Porque o surdo, ele gosta que as interpretações das músicas elas sejam visuais, que as músicas é muito melhor para eles. Então aquilo atrai mais a atenção deles. E eles sentem aquilo que a música quer passar e entendem. Então eles conseguem ter mais contato com Deus através disso. Então a importância do visual, de sentir, precisa para que haja essa mudança no entendimento deles, na mente deles. E se a música visual não tem nada de visual, tem só aquela coisa monótona, que segue sem nada. Um exemplo, o mar, a areia, não tem nada, é só aquela coisa, água, sem expressão, precisa ter esse visual. Para visualizar, para entender. E o surdo, ele entende mais claro isso, e gosta também. Então, assim, fica uma comunicação quebrada quando não tem essa visualização. Então, por isso que o surdo gosta do visual. Então, por isso, é importante vocês terem esse entendimento claro.
e é uma opinião que não é minha de ouvinte, é da Júlia, que é surda, que é muito importante, que vocês precisam captar que o visual não é só porque é bonito, não. O importante é eles, os surdos, entenderem com clareza e então terem esse contato, desenvolverem esse contato com Deus também, certo? Então, sim, voltando, lembre, curtam, por favor, curtam, se inscrevam também no nosso YouTube, também no Instagram, para que vocês também venham acompanhar o que a gente posta. A gente posta música sempre, e as músicas são visuais para vocês estarem aprendendo também, tanto no YouTube igual no Instagram. A gente sempre está postando lá as músicas, as traduções, e vocês vão aprendendo e vai melhorando também, ok? Então comenta também, não esquece de comentar, comenta. Se você tem alguma dúvida, que a gente vai responder nos stories, né? Nos stories do Instagram, certo? A gente vai responder vocês. Combinado? Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. E feliz Dia das Mães.